Meu nome é Luiz, sou auxiliar de enfermagem há 6 anos e já trabalhei em vários hospitais deste país. Entre plantões exaustivos, emergências inesperadas e pacientes que parecem desenganados, há uma história que nunca saiu da minha cabeça. Aconteceu cerca de 3 anos atrás, quando eu trabalhava num hospital no interior de São Paulo. Uma noite que até hoje me assombra. Era uma noite comum de inverno. Meu turno começava às 22 horas e ia até às 7 horas da manhã. O hospital era pequeno, daqueles antigos, com corredores longos e escuros. O ar frio se misturava ao cheiro de desinfetante, e o silêncio da madrugada fazia o ambiente parecer ainda mais sombrio. Já passava da meia-noite quando fui chamado para verificar um paciente no quarto 302. Ele estava internado após uma cirurgia delicada e, segundo os médicos, estava em recuperação. Cheguei ao quarto e tudo parecia normal. O paciente dormia tranquilo, os aparelhos funcionando perfeitamente e o monitor indicando sinais vitais estáveis. Fiz uma última verificação e, ao sair, senti um calafrio estranho. Algo naquela sala parecia fora do lugar. Olhei para o corredor e vi ao fundo uma mulher de branco. Pensei que fosse uma médica ou talvez alguma enfermeira que eu não conhecia, mas ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para mim. Seus olhos não tinham brilho, e seu rosto estava pálido, quase sem vida. Minha primeira reação foi um sobressalto, mas continuei andando. A cada passo que eu dava, o corredor parecia mais longo e frio. Olhei para trás uma última vez e a mulher havia desaparecido. Continuei meu plantão, tentando esquecer o que tinha visto, mas o desconforto permanecia. Voltei à sala de descanso, me sentei e peguei uma xícara de café, na esperança de afastar o sono e aquele sentimento estranho. Enquanto eu estava ali, ouvindo o som distante dos ventiladores e o bip baixo dos monitores, ouvi algo. Era um murmúrio vindo do corredor. Fiquei atento, tentando distinguir o som, mas parecia apenas o vento passando pelas frestas das janelas. Até que ouvi novamente, mais claro, mais nítido. Parecia uma voz, chamando meu nome, Luiz. Minha pele arrepiou instantaneamente. Levantei-me devagar e caminhei até a porta. Abri e o corredor estava vazio, mas o som continuava. Ele vinha do quarto 302. Voltei para lá, apreensivo. O paciente continuava dormindo, aparentemente alheio a tudo. Chequei os monitores e tudo parecia em ordem. Mas o som era como se alguém estivesse ali, sussurrando no canto do quarto. O medo tomou conta de mim, mas tentei me manter racional. Estava cansado, exausto, poderia ser só minha mente pregando peças. Decidi sair, mas ao me virar, vi de relance, no reflexo da janela, a mesma mulher de branco que havia visto no corredor. Ela estava no canto do quarto, parada, me observando. Meu coração disparou. Girei sobre os calcanhares, mas o canto estava vazio. Senti o suor frio escorrer pelas minhas costas. Saí do quarto rapidamente, com respiração ofegante. Naquele momento, percebi que algo estava muito errado. Corri até a sala dos médicos e contei o que tinha acontecido para um colega. Ele me olhou sério e disse: "Você viu ela, não foi?" "Ela quem?" perguntei confuso. Ele suspirou e se aproximou, falando baixo. "A mulher de branco. Não é a primeira vez que alguém a vê aqui. Dizem que é o espírito de uma paciente que morreu há muitos anos, depois de uma cirurgia mal sucedida. Ela aparece nos quartos, principalmente no 302. Sempre à noite." Minhas pernas tremeram. A história parecia absurda, mas tudo fazia sentido agora. O paciente no 302, a mulher no corredor, os sussurros. Meu colega continuou. "Alguns dizem que ela aparece para avisar, que sempre que alguém a vê, algo acontece logo depois. Cuide-se, Luiz, essa noite ainda não acabou." Tentei voltar ao meu trabalho, mas a cada passo o medo crescia dentro de mim. Os corredores do hospital, que antes pareciam tranquilos, agora estavam repletos de sombras e sussurros. Cada vez que eu passava pelo quarto 302, meu coração acelerava. A presença dela parecia mais forte, mais próxima. Ao final do plantão, o paciente do quarto 302 sofreu uma parada cardíaca repentina. Fizemos de tudo para reanimá-lo, mas sem sucesso. Desde aquela noite, nunca mais olhei para aquele hospital da mesma forma. Pedi transferência alguns meses depois. Mas sempre que vejo um corredor vazio ou escuto o som do vento passando por janelas antigas, lembro da mulher de branco parada me observando. Olá, me chamo Roberto e sou enfermeiro há quase 7 anos. Já trabalhei em vários hospitais, mas tenho uma história de uma noite no hospital municipal que nunca vou esquecer. Isso aconteceu há uns 4 anos.
Numa madrugada calma de plantão. O hospital estava praticamente vazio, só com alguns pacientes internados e os médicos e enfermeiros de plantão. Eu tinha acabado de voltar da UTI, fui chamado para fazer um procedimento no necrotério. Estava acostumado com aquele ambiente. Afinal, depois de tantos anos de trabalho, a gente acaba se adaptando. Mas naquela noite, algo estava diferente. O hospital, mesmo em horários normais, já tinha uma atmosfera pesada. Mas naquela noite em especial, o silêncio era ensurdecedor. Nem os ruídos habituais dos monitores cardíacos pareciam quebrar aquela sensação de vazio. Desci para o necrotério, e enquanto caminhava pelo corredor estreito e mal iluminado, senti um calafrio. O ar estava mais gelado do que o normal, e a cada passo que eu dava, parecia que alguém me observava. Cheguei à sala onde ficam os corpos e comecei a organizar os papéis para liberar um falecido. Tudo estava normal, até que do nada, ouvi um som vindo do fundo da sala. Era um arrastar leve, como se algo estivesse se mexendo. Olhei em volta e não vi nada de imediato, mas o som continuou, cada vez mais próximo. Pensei que podia ser algum equipamento, talvez algum ruído de máquina, e ignorei, me concentrando na tarefa. Mas o som não parava. De repente, as luzes começaram a piscar. O coração disparou, mas tentei me manter calmo. Acontecia de vez em quando problemas com a fiação, especialmente naquela ala mais antiga do hospital. Só que dessa vez, senti uma presença forte. Como se alguém estivesse ali, me observando bem de perto. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som fraco e irregular do meu próprio respirar, misturado com o chiado baixo das lâmpadas. Então, sem aviso, um forte barulho ecoou pelo necrotério. Parecia que uma das portas dos armários onde guardamos os corpos havia se fechado com força. Me virei de imediato, e lá estava ela. A porta de um dos armários de metal estava entreaberta. O problema é que eu tinha certeza de que todos os compartimentos estavam fechados. O corpo que eu deveria liberar estava no outro lado da sala, e eu ainda nem tinha mexido nele. Me aproximei lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. O corredor do necrotério estava gelado, como se a temperatura tivesse caído ainda mais. Quando finalmente alcancei o armário com a porta aberta, senti um arrepio. A porta se moveu lentamente, rangendo enquanto fechava sozinha. Mas o que me fez gelar o sangue foi o que vi no reflexo do metal. Uma figura de alguém parada logo atrás de mim. Alta, com a pele pálida e os olhos escuros, ela não se mexia. Me virei imediatamente, mas não havia ninguém ali. Olhei de volta para o armário, e agora a porta estava completamente fechada. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir no peito. O que era aquilo? Alguma peça da minha mente cansada? Resolvi sair do necrotério o mais rápido possível. Deixei os papéis para depois e fui subindo as escadas em direção à enfermaria. Tentei sacudir aquela sensação, pensando que o cansaço do plantão estava me pregando peças. Porém, mesmo na enfermaria, a sensação de estar sendo observado não me deixou. O hospital inteiro parecia estar sob um manto de escuridão pesada, como se algo invisível circulasse pelos corredores. A cada vez que olhava pelo corredor, parecia ver uma sombra se mexendo ao longe. Mas quando piscava, não tinha nada. Voltei à sala dos enfermeiros e comentei rapidamente com um colega. Meio rindo, meio assustado. Tinha acontecido. Ele ficou sério, mais sério do que eu esperava. Me contou que não era a primeira vez que alguém relatava algo estranho no necrotério. Havia boatos entre o pessoal mais antigo que, de vez em quando, coisas estranhas aconteciam ali, principalmente nas madrugadas, quando o hospital ficava mais vazio. Passei o restante da noite tentando manter a calma, mas a lembrança daquela figura no reflexo do armário de metal não saía da minha cabeça. Quando finalmente meu turno terminou, saí do hospital com uma sensação de alívio, mas também com a certeza de que não voltaria ao necrotério sozinho tão cedo. Desde aquele dia, evito ao máximo descer lá nas madrugadas. Prefiro acreditar que foi só cansaço e minha mente pregando peças, mas algo naquela noite me marcou profundamente. Até hoje, quando passo pelos corredores do hospital de madrugada, sinto um arrepio e lembro daquela figura sombria que, por um breve momento, parecia estar bem atrás de mim. Me chamo João Pedro e sou médico de emergência há 3 anos. Já passei por diversas situações difíceis em hospitais, mas há uma história que ainda me assombra. E aconteceu há cerca de 7 meses em um turno noturno no hospital onde trabalho.
Era uma noite fria de inverno e eu estava na sala de emergência, completamente absorvido pelas tarefas do tour. A noite parecia tranquila, até que um paciente entrou, trazendo uma urgência que mudaria a minha percepção para sempre. O hospital estava em um daqueles momentos raros de calmaria, onde a equipe tinha tempo para respirar antes de qualquer outra emergência surgir. Eu estava revisando alguns prontuários quando a equipe de ambulância chegou com um paciente em estado crítico. Ele estava inconsciente e precisava de uma cirurgia imediata. Tudo parecia uma rotina, mas algo naquela noite parecia diferente. Enquanto a equipe preparava o paciente para a cirurgia, eu fui ao necrotério pegar alguns documentos para uma consulta posterior. O necrotério sempre foi um lugar que me causava um certo desconforto, mas estava lá apenas para cumprir uma tarefa. O ambiente era frio e silencioso, com uma luz fraca piscando de vez em quando. Assim que peguei o que precisava, me preparei para voltar, quando notei algo estranho. Um dos corpos em um dos compartimentos estava se movendo ligeiramente. Fiquei paralisado. Olhei mais de perto e a sensação de desconforto aumentou. O corpo parecia estar se mexendo, como se tentasse sair do compartimento. Rapidamente, recuperei a compostura e tentei racionalizar o que estava vendo. Pode ter sido apenas um erro na minha percepção, devido ao cansaço ou ao ambiente gelado e sombrio. Peguei os documentos e saí do necrotério o mais rápido possível. Retornei à sala de cirurgia e o procedimento estava em andamento. A operação estava indo bem, mas a sensação que eu tinha de que algo estava errado não me deixava em paz. Após algum tempo, um dos enfermeiros me chamou para uma revisão do prontuário do paciente. Foi então que percebi algo perturbador. O paciente parecia ter uma ficha que não combinava com o caso clínico atual. O mais estranho foi quando revisamos os documentos e descobrimos que o paciente tinha um histórico médico que indicava que ele havia falecido há vários meses em um acidente, mas estava ali agora, lutando pela vida em nossa mesa de cirurgia. A ficha do paciente parecia não ter conexão com o que estávamos vendo. Fiquei confuso e um pouco alarmado, mas a operação tinha que continuar. Depois da cirurgia, enquanto ainda processava o ocorrido, decidi verificar o necrotério novamente, sem contar a ninguém. Quando cheguei lá, encontrei o ambiente ainda mais perturbador. O corpo que eu havia visto se movendo estava agora quieto, como se nada tivesse acontecido. A sensação de que eu estava sendo observado era intensa, e eu decidi não permanecer lá mais do que o necessário. Naquela noite, eu não consegui dormir bem. A imagem do corpo se movendo e o histórico médico confuso me deixaram inquieto. No dia seguinte, ao revisar os documentos do paciente, tudo parecia estar em ordem, mas a experiência naquela noite nunca saiu da minha cabeça. A sensação de que algo não estava certo naquela noite permaneceu comigo. Sempre que preciso passar pelo necrotério, uma sensação de desconforto e inquietação me invade. A história daquela noite continua a ser um mistério para mim. Nunca consegui explicar o que aconteceu, mas uma coisa é certa. O medo e o desconforto que senti naquela noite nunca saíram completamente de mim. Desde então, sempre que estou no hospital à noite, fico atento e cauteloso, rezo silenciosamente por proteção e me esforço para manter a mente tranquila, apesar das memórias perturbadoras.